embora a suspensão de segurança não seja recurso, é livre o juízo de delibação sobre a questão de mérito para o deferimento do pedido da Fazenda. A questão 50 não saiu no material de vocês, mas está aqui. O curso tem 50 questões. Eu não ia ficar devendo uma, né? Embora a suspensão de segurança não seja recurso, isso aqui está certo. É livre o juízo de delibação sobre a questão de mérito para o deferimento do pedido da Fazenda. Isso está errado. Qual é a dúvida, Devica? Pessoal, a questão 50, ela não saiu do material de vocês, tá? Ela não saiu do material de vocês, por um erro meu, mas está aqui para a gente resolver. Então, ó, embora a suspensão de segurança não seja recurso, e de fato não é, ela não é recurso, não tem natureza recursal, é livre o juízo de delibação sobre a questão de mérito para o deferimento do pedido da Fazenda. Alguém já perguntou aí, o que é delibação? Beleza, vou explicar. Se fala em juízo de delibação na jurisprudência quando se fala em suspensão de segurança. Isso está errado por uma questão muito simples. Vamos lá. O que é juízo de delibação? Veja bem, no direito, a palavra delibação, quando ela é utilizada para indicar como o juiz ele vai analisar um processo, um recurso ou um procedimento, ela é utilizada de forma errada, porque existe um sentido natural para a palavra delibar. Delibar significa degustar com os lábios, ou seja, é uma degustação superficial. Então, delibar, no sentido natural, dá a ideia de superficialidade. Sendo que delibação, juízo de delibação, é utilizado no sentido oposto, curiosamente, no sentido oposto na ciência jurídica. No sentido jurídico, pré-libação é uma análise preliminar, apenas de admissibilidade de determinado recurso, por exemplo. Como a gente está falando de suspensão de segurança, ou se eu estiver falando de recurso, pré-libação, juízo de pré-libação, é quando o juiz analisa somente a parte da admissibilidade do recurso, ele não adentra o mérito. E juízo de delibação é juízo de mérito, é juízo de essência do recurso. Então, embora delibar dê a ideia de superficialidade, porque é degustar com os lábios, ou seja, superficial, você não bota na boca, você degusta com o lábio, essa é a ideia. Delibação, juízo de delibação, não dá a ideia de superficialidade, dá a ideia de profundidade, de análise do mérito. Então, no direito, pré-libação é juízo de admissibilidade e delibação é juízo de mérito, tá? O Instituto da Suspensão de Segurança, ele não é sucedâneo, ele não é recurso, ou seja, ele é um incidente e ele é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia. Quem estudou suspensão de segurança comigo se lembra. Na suspensão de segurança, o que é que nós temos? Nós temos que levar a decisão de tutela que antecipa os efeitos contra o poder público e que causa grave lesão à economia, à ordem administrativa, à segurança. E aí, por que essa decisão causa grave lesão ao poder público é que eu levo para o tribunal. O fato da decisão estar certa ou não em termos de mérito não importa. O que importa é se ela está causando grave lesão. O juízo que se faz na suspensão de segurança não é de mérito sobre a questão meritória. O juízo que se faz na suspensão de segurança é essa decisão, embora correta, está causando grave lesão. Se ela está causando grave lesão, nós vamos suspender essa decisão porque ela é antecipatória de tutela para que o poder público não sofra na execução dessa decisão, embora, e não obstante, pode ser que o autor tenha razão. O entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é que, em princípio, a análise do mérito na causa originária não é atribuição jurisdicional da presidência da Corte competente, salvo se relacionado com os requisitos da própria via suspensiva, direcionada à tutela dos preceitos previstos na legislação de regência. Porém, permite-se um mínimo juízo de delibação sobre a questão de fundo, sobre o mérito, quando ela se confunde com o exame da violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas. E, propositadamente, eu trouxe para vocês aqui uma situação em que há juízo de delibação numa suspensão de segurança, que foi naquela ideia aqui que eu trouxe sobre o recurso lá, né, a apelação, que foi justamente sobre o remédio, o medicamento que foi deferido e que ele não pode ser comercializado aqui, ó, em território nacional. Aqui eu apresento a suspensão de segurança dizendo que
no momento em que se libera esse medicamento que tem potencial lesivo à saúde, você tem uma grave lesão à saúde, e no mérito, esse remédio não poderia ter sido deferido porque ele não tem autorização da Anvisa. Isso é mérito, mas isso está diretamente ligado à lesividade que esse medicamento faz à população, o que ele pode causar à população, e, portanto, aqui você pode utilizar o argumento do mérito, da impossibilidade do remédio ser comercializado dentro do território nacional, com a lesividade que ele causa a essa sociedade, em que ele não pode circular, justamente para fundamentar a grave lesão à saúde. Então, a jurisprudência diz que na suspensão de segurança existe um mínimo juízo de delibação. O Supremo Tribunal Federal e o STJ possuem entendimento pacificado de que a decisão que examina o pedido de suspensão liminar não pode afastar-se integralmente do mérito da ação originária. Permite-se um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda para verificar a plausibilidade do direito, evitando se tornar a via processual com pedido suspensivo como campo para manutenção de decisões ilegítimas. Então, quando a questão diz que o juiz de delibação é livre, não é, é mínimo. E eu espero que você tenha entendido aqui o que é delibação em termos judiciais, que não é a mesma coisa de delibação no sentido natural da palavra. Ela é utilizada, inclusive, com um sentido contrário. Agora, por quê? Não me perguntem. Quem criou isso aqui, não sei nem como, nem quando, nem que estado de consciência a pessoa que usou a expressão juízo de delibação justamente vinculou isso ao mérito das coisas, tá? Então, cuidado com isso. Caso a decisão em suspensão de segurança analise de modo profundo o mérito, haveria um vício a ser atacado por recurso? Não é um vício, Giovanni. O presidente do tribunal ele só vai deferir o pedido de suspensão se ele fundamentar na grave lesão. Se ele tiver utilizado elementos de mérito para chegar ao convencimento da grave lesão, é o juiz de delibação que se permite nos termos da jurisprudência, né? Quando fala mínimo juiz de delibação, está se dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu não posso utilizar a análise de mérito para deferir a suspensão de segurança se eu não encontrar a grave lesão. Ou seja, só o mérito não dá. Se for o mérito para justificar a grave lesão, beleza, isso é mínimo juiz de delibação. Por isso que eu explico lá no meu curso sobre suspensão de segurança que na sua prova, sempre que possível, abra um tópico sobre juízo de delibação. E use justamente essa expressão, juízo de delibação, porque é assim como a jurisprudência do STJ do Supremo entendem exatamente esse adentrar, ainda que mínimo, no mérito da suspensão de segurança. Portanto, questão 50 está equivocada por conta da expressão livre juízo de delibação. Isso aqui não existe em termos jurisprudenciais. Beleza? Bom, acho que a aula de hoje acabou sendo um pouco mais difícil do que as aulas anteriores, né?